Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Bem-vindas e bem-vindos. Vamos hoje conversar mais uma vez com o jornalista Mário César Carvalho. Espera aí um instantinho, pronto. E eu deixei o meu celular ligado mais uma vez. Mário César Carvalho já esteve aqui em fevereiro desse ano. Nós fizemos dois blocos de programa e depois eu vou botar o link. Aliás, eu tenho ouvido tanto essa expressão que eu vou quando eu criar uma banda, eu vou botar o nome da banda de Link na Bio. Que eu até hoje não entendi bem o que é isso. O Geraldo, eu te explico. O Geraldo também é apaixonado pelo Instagram e ele está nessa história de link na bio. Então eu vou botar daqui a pouco o link do programa anterior e a gente pode dizer que esse programa de hoje, é uma continuação daquele de fevereiro, né? O Mário César Carvalho como eu fiz a apresentação no programa anterior, é um jornalista cascudo, um jornalista que eu admiro muito. Enfim, várias questões me fazem admirá-lo, mas sobretudo porque talvez seja um dos jornalistas brasileiros que mais se aprofundou na questão do enfrentamento que o Brasil faz ao tabagismo. E, inclusive, o nosso convidado escreveu um livro cujo nome é O Cigarro e foi publicado pela Publifolha. E eu esqueci de pedir a ele para trazer o livro, mas quando a gente fizer a edição do programa, para quem estiver nos vendo no YouTube, eu vou botar uma foto do livro do nosso convidado. Então, a partir daí, você sabe que antes mesmo desse livro, Mário, eu estava revendo lá minhas documentações, coisas que eu tenho lá em casa, e estava vendo uma matéria que você fez comigo, se não me engano, em 1999. Era uma matéria sobre o Serra. O Serra tinha tomado lá umas decisões favoráveis ao movimento contra o fumo e você foi lá pedir uma opinião como técnico, né? E quando eu fizer a edição do livro, vou botar essa matéria, ou edição do vídeo, vou botar essa matéria para os ouvintes que estiverem vendo depois pelo YouTube. Eu devo ter escrito mais de 150 reportagens grandes sobre a indústria do cigarro. Então, antes de você começar a falar nisso, se apresenta um pouquinho, porque tem muita gente que não pode estar vendo o programa hoje e que não viu o anterior. Rapidamente, perfeito. Dá uma palhinha sobre a tua história. Eu sou jornalista, eu sou jornalista há mais de 40 anos, eu sou formado em jornalismo pela USP. Você se formou em que ano? Eu me formei em 83. Porque eu me formei em medicina em 78. Em 83 eu me formei. Um mês depois eu já estava dentro da Folha de São Paulo, onde eu fiquei fiquei por 35 anos. Um mês depois de formado? Um mês depois de formado, porque eu tinha publicado uma reportagem grande e o Boris Casoy, que era o diretor de redação da Folha, ficou muito impressionado com a reportagem e me chamou para trabalhar no jornal, sem concurso, sem nada. Foi uma coisa assim, olha... O Boris Casoy era o diretor de redação do jornal na época. Ele era... logo depois... O Geraldo está dizendo que você precisa chegar um pouquinho mais perto do microfone. Logo depois, eu peguei ali os últimos... Eu entrei na Folha quando o Boris Casoy ainda era editor e logo depois teve uma troca que o Otávio Otávio Frias Filho passa a ser o diretor de redação e implanta o Projeto Folha, que foi um projeto extremamente modernizador no jornalismo brasileiro, no sentido de trazer procedimentos mais objetivos para o jornalismo, muito inspirado no jornalismo americano, que a gente reputava ali como de grande qualidade. Para quem não é dessa área, como é que era? O que você chama de essa modernização? O que era antes e depois? Olha, é um pacote de medidas, né? Vamos chamar assim. Uma certa objetividade no texto,
Era um dos pressupostos. A ideia de você tratar acusação como acusação, não como fato. Eu acho que filosoficamente é uma coisa bem importante, né? E a hora que você trata a acusação como acusação e não como um fato, como a imprensa no Brasil costuma tratar a acusação como fato, como se ele tivesse. Às vezes não é um fato, né? Às vezes é. E a hora que você trata, você passa a ter uma ideia de um conflito. E o jornal, muitas vezes, o jornalismo brasileiro, optava por um lado desse conflito. A Folha achava que isso estava equivocado, que é mais rico, inclusive do ponto de vista filosófico para o leitor, se ele tiver o conflito descrito pelo jornal. Então a gente publicava uma acusação ou a gente investigava uma questão e sempre tinha que ter a visão de quem estava sendo acusado. A ideia de dois lados, né? A ideia de que o jornal é um veículo que ele... a gente sabe que a objetividade no jornalismo é impossível, só que ao mesmo tempo que é impossível, você busca ela como uma meta. Quase que... É engraçado, né? Porque isso... Às vezes brincava e falava, pô, mas isso está parecendo quase que budismo, né? Está parecendo uma coisa meio oriental. Mas eu acho bonito isso do ponto de vista filosófico, né? E você acha que a Folha se mantém assim? Não. A Folha jogou no lixo esse projeto. Hoje em dia, o jornal, quer dizer, ele é uma caricatura do que era no período que o Otávio era o diretor de redação, né? Eu acho que... o fato de ter de um irmão do Otávio morreu, teve um câncer galopante, assim, morreu, e o irmão que assumiu é um irmão que não tem muito apreço pelo mundo das ideias, é um banqueiro, ele é dono do PagSeguro e do UOL. Então, quer dizer, eu tenho a impressão de que essa opção pelo mundo das finanças, hoje em dia, se reflete na Folha, né? A piada que muitos amigos meus fazem, que eu não sei se é verdade ou não, mas me parece uma boa provocação, é que a Folha virou um jornal de banqueiro, né? O fato deles tratarem, por exemplo, as propostas do PT de um jeito extremamente leviano, né? E tratando logo de cara como se fosse um erro brutal, isso aí no projeto Folha do Otávio Frias Filho, que morreu, isso seria proibido. Você, quer dizer, você vai lá, ouve, relata, depois você ouve economistas a favor, contra, gente que tem uma opinião intermediária e deixa o leitor formar uma opinião. Hoje em dia, a Folha já vem com a opinião formada. Então, eu acho que tem um empobrecimento do mundo das ideias nessa opção. Não, e para a gente que recebe essa informação dessa maneira também prejudica, né? Porque a sua capacidade de analisar fica... Eu acho que é muito engraçado, porque a gente... o projeto Folha tinha algo contrário ao jornalismo militante, porque você identifica um conflito e dá voz para os dois lados. O jornalismo militante não, ele identifica um conflito, um problema e assume um daqueles lados, né? Eu acho que hoje em dia a Folha acabou assumindo um papel muito parecido com o do jornalismo militante, seja de extrema direita, seja de esquerda, que eu acho que é direito de qualquer um fazer jornalismo assim, mas quer dizer, como é direito meu julgar que isso é extremamente empobrecedor. Quando você falou que você copiaram de uma certa maneira, o Frias copiou um pouco o jornalismo americano. Sobretudo o New York Times, né? Sobretudo o New York Times, que é um jornal... Eu fiquei pensando na Fox, por exemplo, na TV. Não. E eu acho que é americano. Não é copiar, eu acho que é uma coisa de conhecer e adaptar, porque talvez seja empobrecedor falar isso, porque o Projeto Folha ele tem princípios que me parecem muito interessantes, né? Muito interessantes. Tem muita gente que acha
que esses princípios não poderiam sobreviver hoje por conta das redes sociais e esse mundo agudizado de opiniões extremas. Eu tenho dúvidas. Eu escrevo no Poder 360. Sim. O Poder 360 adota muito dos princípios antigos da Folha e não me parece que a gente está deixando de retratar esse mundo complexo que está aí. Para os ouvintes que não conhecem, Poder 360 é um jornalismo virtual, online. Né? Jornal digital, que preza a ideia de retratar o mundo a partir dessa noção de conflito, ouvindo sempre as posições, sem assumir dos lados. Mas eu vou te deixar com saia justa, mas então o Poder 360 tem que ouvir as pessoas que são contra o cigarro eletrônico. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Que eu acompanhei, eles ouviram o lado de quem é a favor. Claro. Eu acho que você está certíssimo. Vamos cobrar isso deles. Vamos cobrar isso. Mas então, quem quiser saber mais do histórico do Mário, entra lá no primeiro programa que eu vou deixar aqui, porque ele aqui já começou de formado, mas ele começou com 16 anos a escrever num jornal de Sorocaba, não é isso? Isso. Eu me lembro. Claro. Eu comecei muito pequeno, antes mesmo de fazer faculdade, e daí voltei logo depois. Na faculdade eu escrevia para jornais. Eu sempre, desde, 16, 17 anos, eu escrevo em jornais com regularidade. Assim. A questão do cigarro... Em TV você nunca trabalhou? Nunca. Eu até fui convidado para trabalhar na TV Cultura uma época, mas eu acabei optando por ficar no jornal, por escrever. A Folha tinha um... tinha o TV Folha. Eu participava. Tinha o TV Folha. Eu me lembro da Mônica Bergamo. Eu participava direto também. Era muito frequente lá. Me lembro até da Mônica Bergamo no TV Folha, fez uma entrevista com o Lula, depois que o Lula foi operado, né, da lesão que ele teve na garganta. E eu me lembro que aquela entrevista do Lula me incomodou muito, porque ela perguntou a ele sobre o cigarro, e aí o Lula, que podia ter assumido, né, eu parei de fumar, eu vou parar, porque eu acho que é uma das causas desse meu problema. Não, ele disse que estudou e que criança também tinha câncer, então não podia relacionar diretamente o câncer de garganta. Bobagem completa. Lula, né? Bobagem completa. Ele perdeu uma oportunidade. Perdeu, claro. Mas acontece. Deslizes acontecem. Mas... Eu queria explicar um pouquinho. Eu comecei a me interessar pela questão do cigarro, da indústria do cigarro. Não, antes de você falar dessa sua relação com o cigarro, eu vou te fazer uma pergunta, que é o fato de que eu sempre peço aos convidados para darem o nome do programa, e você sugeriu que o nome do programa de hoje fosse A Indústria da Nicotina Contra-Ataca. Então, explica por que você achou esse título adequado ao que a gente vai conversar hoje. Eu acho que essa indústria é uma indústria sempre muito poderosa, né, e sempre conseguiu interferir de maneira muito contundente em políticas públicas. Nos últimos, vamos pegar dos anos 90 para cá, essa indústria estava extremamente acuada por conta de processos que os estados americanos moveram contra ela, por crimes que eles cometeram contra o consumidor, uma sucessão de fraudes, uma série de fraudes. Aliás, o nome que a juíza Gladys Kessler dá para a decisão dela, os 6 motivos, ela dá nome de fraude. Fraude, claro. É você enganar o público, o consumidor. É você prometer uma questão. A indústria do cigarro engana o consumidor desde sempre. E nos Estados Unidos houve processo dos estados para recuperar o dinheiro o dinheiro público que era gasto no tratamento de saúde. Eles diziam que a indústria tinha que pagar isso porque ela tinha mentido, tinha fraudado, tinha enganado o consumidor, e isso acaba com uma vitória dos estados.
a indústria é condenada a pagar mais de 240 bilhões de dólares. 340, perdão. Bilhões de quase dólares. 2 trilhões de reais. Sim. E isso depois vai ter algumas... isso quer dizer, gerou uma quantidade de informação sobre a questão de tabaco e saúde que eu falei, puxa vida, por que essas questões não aparecem no Brasil? Me deu um incômodo acompanhando a questão americana. Eu falei, puxa, eu vou começar a cobrir de um jeito similar ao que os americanos cobrem, tratando a indústria como suspeita de crimes seriais contra a saúde e contra o consumidor. Esse foi o meu ponto de... ou seja, a gente acha às vezes, né, de forma ingênua, que os Estados Unidos só trazem influências negativas. Uhum. Isso é uma ingenuidade. Eu sou um exemplo, eu acho, de que os americanos... Você acabou de citar o New York Times. Claro, né? De que há influências extremamente positivas vindas dos Estados Unidos. É uma questão... É óbvio que eles vão defender os interesses deles, são imperialistas, seria ingênuo não acreditar nisso. Mas, ao mesmo tempo, as coisas são mais complexas, isso que eu queria frisar, né? Uhum. Eu acho que há bons exemplos. Eu sempre lembro que enquanto a boa parte da esquerda brasileira era reticente contra o movimento negro, os negros pobres brasileiros de São Paulo, inicialmente, abraçaram o rap porque viram naquilo uma ferramenta para combater o racismo e, no começo, eram acusados de serem alienados, de serem instrumentos do imperialismo. E hoje em dia ninguém tem coragem de falar isso de um Racionais MC, que é uma banda que tem uma marca na história da música brasileira inacreditável. Só para, quer dizer... E não tem, eu penso, o valor que merece, né? Não é dado ao Racionais MC. Eu acho que hoje tem, acho que não hoje... sei. Eu acho que hoje tem, eu não sei. Acho que se eu perguntasse aos nossos ouvintes aqui, fizesse uma enquete, quem conhece o Racionais MC, eu acho que pouca gente. Isso é um pecado, É um pecado porque é uma banda que conta, que tem uma história inacreditável ao retratar a violência em São Paulo, o racismo, a vida dos negros, que aparecia de forma quase que lateral nas músicas, né? Ou aparecia de forma folclórica, né? Eu acho que o samba, às vezes, ele retrata de forma muito correta e às vezes não, às vezes é folclórica. Eu acho que o rap, muito por influência dos americanos ali, põe ali o dedo na ferida de um jeito muito contundente, né? Que não era habitual na música brasileira. Eu gosto muito do rap do Gabriel Pensador. Ele é legal. Ele é legal. Mas voltando aqui a nossa... Eu fui buscar daqui um vídeo que eu editei sobre as chamadas declarações corretivas, que são as justificativas que a juíza Gladys Kessler deu para tomar a decisão dela judicial, né? Então, são 6 fraudes que ela aponta. Eu vou ler aqui rapidamente. A primeira, fraudulentamente, a indústria distorceu e minimizou os efeitos do tabaco sobre a saúde. Segunda, falsamente, a primeira ela descreveu como fraudulentamente, a segunda é falsamente, negou e minimizou a capacidade da nicotina de gerar dependência química, né? Aquela sessão do Congresso americano famosa, né? Dos 7 CEOs dizendo que nicotina não viciava. Projetou os cigarros para criar dependência, a terceira justificativa da juíza. Novamente, ela usa a palavra fraudulentamente, apresentou os cigarros light e baixos teores como menos perigosos. Quinta, falsamente negou que fizesse marketing direcionado à juventude. Quer dizer, crianças, né? Exato, crianças. Falar no português, claro, né? E por último, falsamente negou os danos do fumo involuntário, né? Porque a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de fumantes e 2 bilhões e meio de fumantes
que eu prefiro chamar de involuntários ou passivos. Sim. E durante anos eles disseram que o fumo passivo não existia, que aquilo era uma invenção. Lenda, que era uma os lenda. médicos tinham inventado. Isso, os prédios é que eram doentes, não eram Sim, a absurdo fumaça. completo. Né? Exato. Absurdo completo. Mas aí você estava dizendo que você começou a se aprofundar no estudo da indústria, na investigação, e começou a acompanhar. Prossiga então, Mário, eu te interrompi. Eu achava que o jornalismo brasileiro tratava a indústria de maneira condescendente. Ou condescendente, ou, em alguns casos, apoiando mesmo, né? Sendo ali sabujo dessa indústria. Né? Uhum. E essa nova visão que eu acho que aparece na Folha dos anos 80 e 90, em que você prioriza o interesse público do jornalismo, Uhum. Essa era uma questão bem importante assim, do Projeto Folha também. Eu falei, puxa, acho que tem espaço para isso aqui. E comecei a investigar e percebi que havia um mundo no Brasil de militantes, o Mário Albanese, da ADESF. A ADESF é uma entidade chamada Associação em Defesa da Saúde do Fumante. Foi a primeira entidade no Brasil que entrou com um processo contra a indústria do tabaco na Justiça de São Paulo e, infelizmente, perdeu, porque acho que a justiça brasileira é muito diferente da justiça americana e aqui o poder de dinheiro das grandes indústrias prevaleceu. Não que não havia razão para elas serem condenadas. Eu acho que prevaleceu a ideia de que a indústria conseguiu contratar ali grandes advogados. Porque toda essa argumentação que eu acabei de ler da juíza americana se aplica ao Brasil. Se aplica ao todas Brasil, os claro, 6 motivos. Claro, claro. Eles mentiram no mundo inteiro. A fraude é uma fraude global. Isso. E vários outros países conseguiram indenizações. A gente aqui foi... Quer dizer, e o Estado brasileiro também, muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, não dava apoio nenhum para a ADESF. Em vez de eles entrar ali como parceiros, né, como amigos, quase que amigos, como seria de se esperar, porque, afinal, o maior prejudicado... A AGU, por exemplo. Claro, o maior prejudicado nesse processo de fraude contra a saúde pública é sempre o Estado. O Estado gasta milhões, bilhões anualmente em tratamentos que, se a indústria tivesse dito que o cigarro tinha essa repercussão, esse efeito, talvez as pessoas pensassem 2 vezes antes de fumar. E sempre que havia um movimento assim, científico, né, quando alguma academia, alguma instituição de peso apresentava provas, entre aspas, de que o cigarro faria mal, sempre a indústria tomava uma atitude para dizer, não, mas agora a gente tomou tal decisão. Claro. Eu me lembro... Ou financiava um estudo para desacreditar esse estudo. Sim, exatamente, que é uma das bases características da estratégia de marketing da indústria. Eu acho que eu aproveitei bem esse início de movimento antitabagista no Brasil, e acho que isso coincide com o surgimento nos Estados Unidos de documentos, porque no questionamento judicial que é feito contra a indústria, aparecem milhões de documentos, milhões. E daí você começa a provar, com documentos da própria indústria, que ela sabia de tudo. Isso foi parte da condenação da indústria. Sim, né? sim. Parte foi dar aquela multa vultosa. E outra parte foi revelar. Obrigou eles a revelar todos os documentos que eles têm. Sobre fumo e saúde. E dando acesso a gente hoje. Claro. Se a gente fizer uma pesquisa em 2 minutos, você tem acesso a 1 milhão de links. São documentos incríveis. Eles, quer dizer, é uma fraude muito bem documentada, não é? Quer dizer, a gente não está aqui fazendo nenhum tipo de acusação leviana, longe disso. Há milhares, talvez milhões de documentos, eu diria que mais da ordem de milhões, para provar essa fraude em vários campos. Eu alguns meses talvez, editar um vídeo norueguês em que o Jeffrey Wigan, que é um dos que
gerou esse movimento judicial. Ajuda a desmontar a fraude. Ajuda, porque ele era vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Brown & Williamson. Mas ele foi à Noruega e eles identificaram uma fraude que era a fraude no filtro do cigarro. Quer dizer, quando eles punham o cigarro na máquina, a máquina aspirava aquela fumaça e dava um determinado teor baixo de substâncias. Mas quando a pessoa fumava, ao pôr o dedo no filtro, o dedo tapava os buracos por onde saía a fumaça, ia tudo para dentro, ou seja, a taxa era muito maior. Quer dizer, uma fraude desenhada, foi feito um design no filtro do cigarro para parecer que ele era menos tóxico. Menos tóxico, na verdade. Esse movimento nos Estados Unidos, eu acho que ele gerou repercussões no mundo inteiro. E eu diria que tanto o meu trabalho quanto o seu, eles são derivados dessa mudança de perspectiva, né? Eu, na verdade, vou te dizer, eu me formei, como eu falei aqui, em 1978, 78, mas eu fui sensibilizado para esse enfrentamento em 1976. Eu estava no 4º ano de medicina ainda. Eu fui a um congresso mineiro, aquela coisa de estudante que é ir no congresso, né? Você se sente até mais importante, claro. Né? Eu tinha o quê? Devia ter 19, 20 anos, né? Num congresso. E fui seduzido literalmente por um professor gaúcho, que era realmente o sujeito que melhor falava contra o cigarro no Brasil. Não tinha ninguém com a oratória dele, com conhecimento também, mas a forma dele passar, né, o ensinamento. E a partir dali, quer dizer, desde 76 eu comecei a estudar tabagismo. Depois eu me lembro que havia um mantra que era muito usado, e aí eu quis saber quem tinha falado aquela frase, que a frase em si não está me vindo agora. Mas eu descobri que tinha sido Bob Kennedy, o irmão do John Kennedy, que era presidente dos Estados Unidos, e Bob Kennedy era senador. Senador, tá. E aí ele criou o primeiro simpósio Tabaco e Saúde nos Estados Unidos em 1967. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia eu mandei uma mensagem lá para a biblioteca do Congresso americano e perguntando se eu poderia ter acesso porque naquela época acho que não tinha nem essa história de link, né? Aí você podia ter acesso. Aí eles me mandaram o discurso do Bob Kennedy quando ele abriu esse... Eu vou passar para você. Quando ele abriu esse simpósio, esse congresso de Fumo e Saúde, que várias pessoas, países do mundo participaram, vários. E o discurso dele já era impactante, como se ele estivesse sendo feito hoje. Assim, o que ele falou nesse discurso é um negócio inacreditável. Sim. Eu vou mandar para vocês, depois vou botar também no link no link da bio, né, Geraldo? Vou botar aqui no link o acesso, porque eu fiz a tradução disso, vou procurar até agora isso. Então, o que eu queria te dizer com isso é o seguinte: esse movimento do qual nós estamos hoje engajados há uns 40 anos, eu e você, ele já vem de muito mais tempo. O final da década de 50, o Surgeon General, né, que é uma forma de Ministério da Saúde nos Estados Unidos, publicou um artigo fenomenal sobre a questão do tabaco e saúde. A partir dali, justamente, é que vieram os tais filtros. Os filtros foram para contrapor aquelas verdades. E é a partir daí que surge a ideia de rebater as verdades científicas com fraude. Com fraude. A indústria decide, tem atas disso em Nova York, assessorada pelos melhores publicitários da época, a responder isso com fraude, a negar. Ou então inventar, financiar pesquisas sem qualquer princípio científico, só para tentar rebater a indústria. Isso é tem uma expressão que se usa hoje, tem até um documentário sobre isso, chamado os mercadores da dúvida. Sim. É o princípio... Merchants of acho doubt. Que não seria absurdo comparar isso com fake news, né? Porque é uma coisa... Ela é desenhada... As primeiras fake news, né? Desenhada, criada para disseminar dúvida no público. Então, quer dizer, é de uma perversão, assim, muito,
muito contundente, né? Eu me lembro, Quer dizer, a descoberta desses documentos é que vai levar à condenação, né? Porque a hora que você fala, pô, esses caras não só sabiam, mas criaram uma estratégia de marketing, uma estratégia de comunicação para disseminar dúvidas sobre as descobertas científicas. Sim, porque juridicamente o que acontecia quando você processava a indústria do tabaco, ela dizia assim, eu produzo cigarro. O indivíduo compra o cigarro, consome o cigarro. Ele não para de fumar porque ele não quer. Então eu não tenho que pagar nenhuma indenização a ninguém, porque claro, a decisão foi do consumidor. O consumidor claro, que quis fumar. Ele jogava a culpa no consumidor. Até que o Weigand chegou dizendo, não, peraí, eles sabem que nicotina vicia. Eles claro, manipulam a taxa a quantidade de nicotina, dependendo se está vendendo pouco ou mais. Eles produziram... Eles inserem amônia para acelerar a absorção da nicotina. Quer dizer, havia realmente um procedimento que a juíza chamou de máfia. Claro. Eles têm uma estratégia mafiosa. Mas deixa eu só tentar. Eu acho que tem um histórico muito interessante. O Brasil entra nisso e o Brasil tem um papel inacreditável no mundo, porque o Brasil vira líder como nação. No governo Fernando Henrique, com o ministro José Serra, o Brasil adota posições muito vanguardistas no combate ao fumo e vira um modelo assim, exemplar. Eu acho, quer dizer, a gente tem resultados espetaculares disso, né? A taxa de fumantes no Brasil, comparada com países europeus e asiáticos, de renda similar é muito baixa. A gente, quer dizer, a política de combate ao fumo no Brasil é extremamente bem sucedida e talvez uma das mais exemplares no mundo. Não, e ela é copiada, né? Claro, a gente é exemplar. Exatamente. A gente, da mesma forma como a gente exemplar no sentido de exemplo mesmo, claro, nós somos exemplo. Da mesma forma como a gente criou uma política de tratamento para HIV, a gente criou uma política anti-tabaco extremamente bem sucedida e muito bem desenhada. Esse sucesso, eu acho, muitas vezes leva a gente a acreditar que está tudo resolvido, que está tudo ganho, que o Brasil é um país, é uma espécie de reserva mundial de soluções contra o tabaco. Só que isso não eu acho que aí tem uma ingenuidade das pessoas ao imaginar que que a indústria vai ficar quietinha aceitando essa derrota, porque eu acho que é uma derrota dela. A indústria se rearticulou nos Estados Unidos e se rearticulou no Brasil, e eu queria pegar um viés que eu acho que é pouco comentado, de como que essa rearticulação é feita junto com políticos de direita e de extrema direita. Nos Estados Unidos, é o Trump quem reaglutina essas forças e passa ali, inclusive, a torpedear a questão do pagamento da multa. Muitos, sob o Trump, o dinheiro da multa pode ser pago de vários modos que não era o acordado inicialmente. Mas quem fez, Mário, essa grande mudança, porque o Trump é do Partido Republicano, sim, né? Sim. O Clinton e o Obama do Partido Democrata. Mas quem fez essa grande mudança foi antes do Trump, foi o Bush. Sim, o Bush começa. O Bush é que, por exemplo, quando houve aquela multa de 340 bilhões de dólares, a presidência era democrata. Sim, era Clinton. Depois disso, quando vem agora a juíza Kessler e condena a indústria com a indústria tendo que publicar coisas na imprensa durante até um ano, dizendo aquilo que eu li aqui, fraudulentamente, só não diz assim fraudulentamente, papapá, e sem dinheiro nenhum.
envolvido na história. Deixa eu só explicar por que eu pulei para a influência do Trump. Sabendo, obviamente, que isso começa sob o Bush. Eu estou falando do Trump porque eu acho que a adesão do Trump à indústria do cigarro vai ter um impacto no Brasil. A extrema-direita brasileira vai copiar esse discurso. Então, quer dizer, a gente... o que eu queria introduzir aqui é uma conversa que eu acho que me pareceu que foi, com raríssimas exceções, eu acho que tem uns companheiros nossos que publicam um site chamado Joio e o Trigo, fazendo jornalismo de alto nível sobre isso e tentando separar ali o que é lobby do que é ação de verdade, né? A minha impressão, assim, é que... minha impressão não, eu acho que isso aconteceu de fato, é que durante o governo Bolsonaro, a extrema-direita e os políticos ligados à indústria do cigarro se reagruparam para atacar os avanços civilizatórios que a gente teve conquistado durante mais de 30 anos. Via políticas públicas. Via políticas públicas. Eu acho que, tentando dar nome aos bois, eu acho que tem um trio que vai encabeçar esse processo de tentativa de desmonte da política antitabagista do Estado brasileiro. Eu colocaria... esse trio é composto pelo Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, pelo Marcos Moraes, né, que é um... Marcelo Moraes, que é um parlamentar que é hoje em dia talvez o mais aguerrido defensor da indústria do tabaco, e um velho lobista da indústria que sempre defendeu a indústria do cigarro, que é o deputado Luiz Carlos Reis. Todos gaúchos. Todos gaúchos. Não sei se vocês sabem, mas a principal fábrica, a principal área de produção é o Rio Grande do Sul, e as principais fábricas ficam a grande fábrica de cigarro no Brasil fica em Santa Cruz do Sul. Tem uma produção também menor, muito menor, mas Santa Catarina e Paraná também. Paraná, um pouquinho um pouquinho Sergipe. Mas o Sul é o epicentro da indústria do tabaco no Brasil, e não é à toa que esses três políticos são de lá. Como a gente conversou, ainda acrescentaria a ex-senadora Ana Amélia, que também é gaúcha, e que também, curiosamente, ela é a musa de todas as ONGs que lidam com câncer e também é a madrinha, praticamente, de todo o setor produtivo do tabaco no Brasil, que ela joga nas duas pontas. Ela agrada gregos e agrada troianos. Eu só não incluí ela porque eu acho que ela está menos ativa. Ou pelo menos ela perdeu a eleição. Não tem cargo, né? Não tem cargo. Mas eu acho que, de tal forma como aconteceu no meio ambiente, onde tem um desmonte da política pública ali, sintetizada por aquela frase do Ricardo Salles naquela reunião, a ideia de vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Eu acho que na área ambiental... Ele ganhou um cargo, né, no Congresso, sim. Mesmo com essa frase. Claro, ele foi eleito. Então tem que respeitar, eu acho. Quer dizer, não gosto dele, mas respeito. Mas eu acho que na área de tabagismo o desmonte foi tão grave ou ainda mais contundente do que no meio ambiente, né? Eu só acho que às vezes essas questões você demora muito tempo para perceber, para notar, porque tabaco era uma das sortes da indústria, né? O efeito do tabaco ele demora muito tempo para aparecer nas populações de 15 a 20 anos. Então demorava, porque os dispositivos eletrônicos agora você tem jovem perdendo pulmão, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente vai talvez sentir daqui lá para frente, mas houve um desmonte geral. A gente pode, acho que, tentar falar um pouco sobre isso. Eu acho que o grande foco deles
é tentar limitar os efeitos de um acordo internacional que o Brasil não só aderiu, mas foi um dos articuladores, que é a chamada Convenção Quadro de Tabaco. Né? Eu acho que eles paralisam todas as discussões da Convenção Quadro no Brasil. Eles extinguem um órgão de monitoramento, né, da Convenção Quadro, né, da implantação da Convenção Quadro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma explicaçãozinha para os ouvintes que não conhecem, nunca ouviram esse termo. Aliás, eu acho, o termo em inglês é Framework Convention, né? Mas em português, framework também já é uma palavra difícil para a gente, mesmo traduzindo, mas convenção quadro é uma palavra muito difícil. A gente poderia traduzir essa convenção quadro como um tratado internacional para o controle do tabaco, sendo que esse tratado internacional, ele pura e simplesmente é o maior tratado internacional da história da saúde global. Nunca houve um tratado tem mais de 200 signatários. Nós temos agora que ratificaram, eu estou fazendo um estudo sobre esses países, né? São 182 países que ratificaram. E eu estou fazendo um estudo que eu comparo, eu criei um índice chamado Índice Marlboro, que é o cigarro mais vendido no mundo. Então, não dá para você comparar, por exemplo, o Derby aqui, porque não tem Derby em boa parte do mundo, mas o Marlboro tem em todas as partes do mundo, Marlboro e Coca-Cola. E aí eu comparo o preço do Marlboro brasileiro com o preço do Marlboro nos outros países. No último levantamento que eu fiz, o cigarro Marlboro brasileiro estava na posição 78. Só tinham 22 países onde o cigarro era mais barato. Então, só que agora eu vou fazer isso com 182 países que ratificaram esse tratado. E esse tratado visa controlar, o nome já diz, né? Controlar o tabagismo no mundo. Claro. Então, a OMS e todos os parceiros, na verdade, isso é um tratado chamados de Estados-parte, né? São partes, cada país é uma parte. Sim, foi celebrado no âmbito das Nações Unidas. Exatamente. Não é coisa pouca, e da Organização Mundial de Saúde. São dois, quer dizer... Isso vem de 2005 para cá. Essa Convenção Quadro tem uma série de artigos, né? Artigo 1, 2, 3, e cada artigo tem um objetivo, né? Então, são vários artigos, porque realmente o tabagismo é uma coisa complexa. Claro. E precisa ser visto de vários ângulos, inclusive sob o ângulo do produtor. Tem lá o artigo para você apoiar os produtores a mudar de cultura, de cultivo, plantarem outra coisa. Esse é um dos objetivos que eles atacam pesadamente. A Convenção Quadro estimula os estados nacionais a criarem políticas para converter as plantações de tabaco em outro tipo de plantação. Isso. Eu cheguei a escrever uma reportagem que eu gostei muito. Depois eu queria que você me passasse os links todos dessas suas reportagens. Não é simples, porque o arquivo da Folha hoje em dia é uma bagunça. Porque eu sabia que você tinha publicado muito, mas eu não sabia, por exemplo, que mais de 150 com certeza, de artigos. Com certeza. Uma delas foi em Santa Cruz do Sul, mostrando ali as experiências de conversão de plantação de tabaco em verdura orgânica. Então eles param de plantar tabaco e começam a plantar comida. E isso foi feito não com recursos do Estado brasileiro ou de ajuda do Estado brasileiro, como prevê a Convenção Quadro, mas feita pela Igreja Luterana Alemã. Então era um projeto financiado pelos luteranos da Alemanha. E é muito engraçado, assim, muito interessante, eu diria. Eu conversei com vários agricultores e eles demonstravam vergonha por plantar tabaco, porque eles sabem que faz mal. Ele falou, puxa, ainda... Mata, né? Vamos falar a palavra certa. Mata, claro. Vários agricultores falam assim, puxa, ainda bem que eu consegui parar de plantar esse... E Mário, mata inclusive os agricultores. Claro. E o trabalho é extremamente pesado e de risco, né? Porque e trabalho infantil também. Sim, é um pacote de horrores, né? É um pacote de horrores.
Eu lembro que eles ficavam muito agradecidos e inclusive falavam, não, a gente finalmente conseguiu escapar de uma coisa criminosa que a gente estava fazendo, pecadora, porque eles são religiosos, né, são luteranos, e graças à ajuda da igreja estamos começando a plantar comida para as pessoas. Você sabe que é bem oportuna essa sua lembrança, porque a cada ano, né, todos os anos, desde o final da década de 80 do século passado, o dia 31 de maio é consagrado a você celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco. E o Dia Mundial Sem Tabaco desse ano, 31 de maio desse ano, 2023, vai ser justamente tabaco não é alimento. Quer dizer, essa coisa que você está dizendo, esse artigo do tratado, da Convenção Quadro, vai ser ressaltado hoje, nesse ano. Claro, com onde esse você está plantando tema. tabaco, você não está plantando... Exatamente, quer dizer, alimento. E o tabaco, quer dizer, a plantação do tabaco em si, ela devasta a terra, né? Porque é um uso muito grande de agrotóxicos, tem um histórico ali de que eles dizimaram matas, né, no Rio Grande do Sul para plantar tabaco, inclusive Mata Atlântica, em Santa Catarina. Quer dizer, trabalho infantil. Eles queriam a área sem árvore para plantar tabaco, mas além disso eles pegam árvore para fazer carvão para secar o tabaco. Claro, também. o tabaco precisa ser seco e você acaba desmatando o entorno para secar o tabaco, para secar as folhas. E aí você, nesse caminhar, você começou você estava descrevendo que você começou a perceber que o buraco era muito mais embaixo, quando você começou a se aprofundar no assunto, e aí você chegou ao ponto de, no início lá desse século XXI, você inclusive publicou um livro chamado O Cigarro, que nós já conversamos sobre ele alguma coisa no programa anterior, mas... Quem não ouviu o programa anterior, qual foi a tua motivação e o que você colocou nesse livro? Eu achava você não é médico, você é jornalista, né? Eu achava que o Brasil, que havia uma quantidade gigante de informações que não circulavam no Brasil sobre a indústria. E era a questão dos crimes e das fraudes, das grandes corporações como a BAT, como Brown Williamson, Philip Morris, que são gigantes mundiais do tabaco, né? Eu achava que havia uma lacuna. O Brasil não estava sendo informado, não estava recebendo informações claras sobre isso, e eu achava que deveria reunir isso pelo menos não estava recebendo informações na quantidade adequada, né? Claro. E a mídia no Brasil, ela sempre foi muito pró-indústria, né? Você, por exemplo, a Rede Globo, a gente não pode esquecer que ela era sócia da indústria nas transmissões de Fórmula 1. A Fórmula 1 é toda bancada pela indústria do cigarro. Era, né? Era, né? Agora isso mudou, né? Mas depois, na época, quer dizer, o carro do Senna, do Ayrton Senna, ele tinha um tom de vermelho que era uma referência direta ao maço de Marlboro. Por que a gente sabe disso? Porque nesses processos judiciais americanos foram descobertos estudos feitos pela Philip Morris para como que você faz para o vermelho ficar no mesmo tom do maço rodando numa pista a 250 quilômetros. Você tem que... Por hora. Se você colocar o mesmo tom do maço, não vai dar certo. Então, você tem que mudar, você tem que alterar aquela cor para o efeito... Tem o efeito velocidade e o efeito televisão, né? Tem os dois efeitos sobre... E eles, quer dizer, para eles interessava que seja o vermelho exato, né, do Marlboro. E o Senna acabou vindo a falecer, aliás, nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1 depois do acidente do Senna, mas ele veio a falecer pilotando um carro azul e branco do Masso Hotmans, né? Hotmans, sim. Claro, todos eles, né? Essa indústria... Então, quer dizer, por que eu estou falando da Globo? Porque eu acho que
No Brasil havia, pelo menos antes da internet, praticamente um monopólio, né, da Globo. As informações não circulavam se não chegassem na Globo. E a Globo não publicava nada sobre isso. Então, eu tive a sorte, eu acho, de pegar um jornal que tinha uma mentalidade extremamente aberta e vanguardista para esses assuntos de saúde. E mesmo o diretor de redação, Otávio Frias Filho, sendo fumante, a gente publicou os artigos mais contundentes, inclusive editoriais apoiando a restrição ao tabaco. É engraçado, né? Porque nessa época havia um consenso de que o tabaco tinha que ter limitações. Eu nunca vou esquecer, quer dizer, em São Paulo, a primeira lei de restrição ao tabaco é aprovada sob Paulo Maluf, um político conservador, né? Eu diria que houve uma mudança. Hoje em dia, os políticos que eu não prefiro chamar de direita ou de extrema-direita, porque eu acho que eles não têm nada de conservador, porque muitas vezes não tem um respeito pelas regras democráticas, né? Então eu acho que não dá para ser chamado simplesmente de conservador. Eu acho que teve uma mudança nisso. Eu acho que nos últimos anos a direita e a extrema-direita brasileira, que é associada à indústria do tabaco, parou de ter vergonha de falar que apoia a indústria. Essa é a minha impressão. Eu acho que tem uma mudança muito grande. Você pega o Heinz, o Marcelo Soares, você pega o Onyx, da mesma forma como eu acho que os políticos, uma parcela da extrema-direita, perde a vergonha de se declarar racista, né? Eles passam quase que a apoiar ali a supremacia branca. A supremacia branca. Eu acho que tem uma ligação entre esses universos. Sim. Eu acho que há uma conexão muito clara ali. Porque os conservadores, eles sabiam que era também uma fraude a ideia de que o cigarro é uma questão de escolha. Então, por que, por exemplo, eu acho que o Maluf vai lá e decide criar a primeira lei de restrição ao tabaco, né, em espaço público fechado. No Brasil, né? Em espaço fechado. Em espaço fechado. E como ele foi combatido, né? Foi muito combatido, muito combatido. Mas hoje em dia eu acho que seria... não consigo ver um político... quer dizer, hoje já tem lei federal, mas na época isso foi muito... a lei federal veio a reboque das estaduais. As estaduais saíram primeiro, né? São Paulo, Rio. Claro, Rio entrou nessa depois. Mas vamos fazer o seguinte, o Geraldo já está apontando aqui para o nosso tempo. Vamos fazer um intervalo com uma música. O nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e tem umas músicas que a gente usa aqui no programa que fazem referência ao cigarro. Eu não sei qual que o Geraldo vai escolher para botar agora. Ele vai botar uma música chamada Fumante, que é uma picardia, né? É uma graça em cima das doenças que o cigarro provoca e que foi feita por um juiz que já nos deixou, Rômulo Marinho. Ele era um juiz classista, saiu do Rio, foi morar em Brasília, e lá em Brasília ele partiu, curiosamente, sem fumar mais alguns anos, mas por um câncer de pulmão que ele menciona, ele chama o câncer de caranguejo, né? E ele faleceu por câncer de pulmão. Vamos lá, Geraldo. Daqui a pouco a gente volta. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Vamos falar depois de streaming. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde. É o nosso segundo e último bloco. O entrevistado de hoje é um jornalista super experiente em todas as áreas do jornalismo, mas com um interesse muito particular, pessoal, na investigação de tudo que envolve o maior problema de saúde pública do planeta, que é a dependência química em nicotina e todas as consequências que vêm depois. Nós encerramos o programa, o primeiro bloco, mencionando o maior tratado de saúde pública, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Essa Convenção Quadro, ela foi criada para implementar todos os artigos do tratado. No Brasil foi criado, e em outras partes do mundo, foi criada uma comissão chamada Comissão para a Implementação da Convenção Quadro no Controle do Tabagismo no Brasil. Essa comissão, esse nome grande, tem uma sigla
chamada CONIC, C-O-N-I-C-Q. CQ é a Convenção Quadro. Então, a CONIC era a convenção, era um grupo de autoridades presidida pelo Ministério da Saúde, tendo como secretaria executiva o Instituto Nacional do Câncer, o Câncer, no caso o INCA, e no caso a secretária era a doutora Tânia Cavalcante, uma atuante antiga no controle do tabagismo no Brasil, e também funcionária do INCA. Além dessas duas peças, né, o Ministério e o INCA, além dessas duas peças, a gente tinha mais ou menos representação de 16 ministérios, mais a Receita Federal, mais, enfim, outros organismos de governo. O interesse dos prepostos do governo, que são ligados à indústria, que favorecem as organizações de fachada da indústria, tentam minorar e mesmo desmontar a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. O nosso convidado mencionou um deputado gaúcho de nome Marcelo Moraes, e eu vou pedir ao Geraldo para botar um trechinho de um áudio que o Joio e o Trigo, também referido aqui pelo Mário César Carvalho. O Joio e o Trigo é um grupo de jornalistas investigativos, e eles obtiveram o áudio e o vídeo mesmo, né? Vocês vão ouvir o áudio, mas existe também um vídeo, mas esse vídeo mostra uma articulação entre setores do governo, pró-indústria, mesmo dentro do Ministério da Agricultura, e minando a Convenção Quadro e as ações da CONIC, mesmo o ensejo, o intuito de acabar com a CONIC. E o que aconteceu é que o presidente anterior da República, ele não só acabou com a CONIC, colocou em estado de letargia, como várias outras comissões importantes com participação ou não da sociedade civil, como Conceia, né, que trabalhava alimentação, e felizmente agora a gente está retomando toda essa, quer dizer, é como se a gente tivesse perdido 4 anos. Mas, Geraldo, você pode botar aquele áudio para a gente? Eu fiz uma reflexão de que quando nós tínhamos ainda a CONIC, não que eu defenda, aliás, foi uma das pessoas que promoveu uma reunião logo no início do governo para que houvesse a extinção dela, mas quando havia ainda a figura da CONIC, nós tínhamos, pelo menos, como saber, Galã, o que estava se tratando, qual era a discussão, qual era a pauta. E agora, com a extinção da CONIC, que é positiva para o nosso setor, a gente acabou ficando no escuro. A gente não sabe o que, de fato, o governo brasileiro está pensando, e me preocupa no momento em que, sistematicamente, esse grupo esquerdista, que está dentro do governo ainda, continua trabalhando e continua trabalhando muito. A CONIC continuava se reunindo, mesmo não tendo o aval do governo. Nós sabemos que a Tânia, lá por dentro do Ministério da Saúde, continua agindo contra o nosso setor, e eu sugeri para o seu Benício, e queria fazer essa sugestão para vocês, que é a seguinte: nós temos que ter um pouco de estratégia, na minha opinião, nessa condução. Primeiro, quem vai ficar responsável por conduzir a opinião do Brasil lá na Convenção Quadro provavelmente vai ser o Ministério da Saúde. O Nelson Andrade pode nos ajudar nisso, mas provavelmente é o Ministério da Saúde. Porém, se a gente for no Ministério da Saúde, a gente não vai ter êxito. O Ministério não tem como publicamente dizer que ele é a favor, ele nem pode fazer isso. Porém, se a gente fizer um outro caminho e conseguir conversar com o Ministério da Relação Exterior, com França, e também com a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, daqui a pouco a gente começa a fazer um caminho, né, em paralelo, e faz com que o Ministério da Saúde não se comprometa, mas, ao mesmo tempo, tome a linha desses outros 2 ministérios. Então, eu queria sugerir para vocês o seguinte:
que a gente pudesse estar marcando aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ou na semana que vem ou na outra. Acho que na semana que vem é um pouco apertado, Nelson pode nos ajudar nisso. Mas talvez não na semana que vem, na outra, a gente fazer uma reunião da cadeia produtiva aqui em Brasília, em um primeiro momento com o ministro da Relação Exterior, que é o ministro França, é aberto, é parceiro, é muito gente boa ele, e na mesma semana conseguir uma agenda com a ministra Tereza Cristina, para que a gente possa não só descobrir qual é a posição do governo brasileiro. Então, esse áudio que vocês estão ouvindo é uma reunião da cadeia produtiva do tabaco envolvendo parlamentares, envolvendo representantes da indústria, envolvendo Ministério, quer dizer, citando o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, no caso a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ou seja, um grupo governamental minando a comissão que representa o maior tratado de saúde pública do planeta. Ontem foi o Dia Mundial contra a Tuberculose. E houve uma sessão solene em Brasília, esteve presente a ministra da Saúde e o novo secretário do departamento que vai cuidar disso, que é o Draulio Barreira, nosso amigo pessoal. E foi citado lá, uma das coisas que a tuberculose é problemática é porque ela tem uma mortalidade no Brasil de mais ou menos 16 pessoas por dia. 16 pessoas diariamente morrem da tuberculose. E essa reunião da cadeia produtiva estava minando uma comissão que é para implementar um tratado onde no Brasil, por um problema de saúde, que é o tabagismo, onde no Brasil morrem quase 500 pessoas por dia, há décadas. Já morreu, inclusive, mais do que morre hoje. 500 pessoas por dia, Mário. Então você estava mencionando os parlamentares que você gostaria de marcar. Acabamos de ouvir o deputado Marcelo Moraes. Perdão. Distância, hein? Cuidado. Esse áudio me parece muito impressionante, porque revela ali qual é a estratégia desse grupo financiado pela indústria, né? A gente acha, quer dizer, que a indústria aceitou seus limites. Falso. A indústria não aceita seus limites. A indústria fala que apoia a convenção, mas é uma mentira. De novo, eles repetindo a estratégia de falar em público uma coisa, mas agir de forma diferente. Em público eles diziam que nicotina não viciava. Claro, que fumo passivo não existia. Que nunca fizeram anúncio para criança. Tudo mentira. Eu acho que, quer dizer, o que eu gostaria de frisar é que tem uma me parece que tem uma rearticulação da indústria para enfraquecer as ferramentas de combate ao tabagismo. Eu acho que essa é a essência do que eu queria pontuar a partir desse discurso e a partir de políticas adotadas, né? Eu acho que eles foram extremamente ousados, né? Você acabar com uma comissão que vai acompanhar a implementação de um tratado internacional. Que o Brasil ratificou. Não só ratificou, mas foi um dos principais protagonistas, né? O Brasil ali servia como exemplo para o mundo, né? A Organização Mundial de Saúde vivia citando o Brasil como exemplo. Dois embaixadores nossos, né, fizeram um trabalho magnífico, incrível, elogiado. Eu me lembro de um evento que houve aqui no Brasil, fui eu, inclusive, me pediram, porque eu tenho esse hábito de editar vídeo, né, de legendar. Houve uma manifestação oral da diretora-geral da OMS parabenizando o Brasil. Isso foi apresentado no museu aqui no Rio, que eu esqueci o nome, aquele museu da Praça Mauá, me fugiu. Museu da Manhã? Não, Museu da Manhã. Museu da Manhã foi reservado um espaço onde o Brasil foi escolhido para ser um anfitrião
justamente pela qualidade do trabalho contra o fumo que é realizado aqui no Brasil. Greetings from the World Health Organization in Geneva. 10 years ago, the WHO Framework Convention on Tobacco Control entered into force as the single most powerful preventive instrument available to public health. A decade later, we know what that power means. The convention saves lives, millions of lives. A recent study shows that at least 7.4 million smoking-related deaths were averted in countries that implemented at least one high-impact treaty measure to reduce demand. It is hard to think of another public health instrument that has had such a dramatic impact. You have many good reasons to celebrate the treaty's 10-year history in Brazil. Brazilian ambassadors Celso Amorim and Luis Felipe de Saci Correa skillfully steer the intergovernmental negotiating body that deliver a strong and forceful treaty. Another Brazilian national, Vera da Costa e Silva, heads the convention secretariat. As a leading tobacco producer, Brazil is also a model for other countries. The actions you have taken in implementing the treaty prove that internal economic and political pressures can be overcome. The result is a reduction in the prevalence of tobacco use in Brazil from 35% in the late 1980s to the current 11%, an impressive achievement. More remains to be done. Worldwide, tobacco consumption continues to increase. More countries need to increase taxes on tobacco products. Doing so is one of the most effective of all demand reduction strategies. We need greater regional and global engagement to address illegal sales and stop smugglers from targeting young people and the poor. As I conclude, let me encourage Brazil to again lead the way by acceding to the protocol to eliminate illicit trade in tobacco products. This would be an inspiring way to celebrate the convention's 10th anniversary. Thank you. Meus amigos, esse espaço que nós estamos hoje é simbólico. Primeiro, porque nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, para nós, no programa do tabagismo, é simbólica. O Rio sempre foi vanguarda. O Rio sempre foi a cultura um passo à frente, puxando e chamando o Brasil e colocando as grandes questões nacionais em discussão. E o tabagismo também teve a sua vanguarda, seu início de movimento aqui no nosso Rio de Janeiro. Esse espaço que nós estamos aqui hoje é o Museu do Amanhã. Aqui nós estamos falando de tempo. Tempo, Rasdorner, você que tem hoje um olhar tão carinhoso para o tempo, é do tempo que a gente está falando. Se eu perguntar para vocês sobre o tempo e como foi a visão de vocês sobre tabagismo no tempo, alguns vão falar, me lembro de uma propaganda dos anos 70, outros vão falar, me lembro que dentro dos aviões comerciais, o terço final do avião era reservado para os fumantes. Alguém aqui se lembra disso? Alguns vão se lembrar dos restaurantes, dos shows, alguns vão se lembrar do acidente com aviões causados por cigarro, nos banheiros de cigarro. Incêndios em cinema, na geração do meu pai, ele falou, me lembro o dia que um cinema pegou fogo com múltiplas vítimas e a partir daquele dia foi proibido fumar no cinema. Parece que foi ontem. E hoje, quando nós, brasileiros, vamos à Europa, nós olhamos e falamos assim, como é que pode? Então, se o primeiro mundo tem muito a nos ensinar,
em várias questões, podem ter certeza que na questão do tabagismo vocês podem exportar um comportamento muito mais de vanguarda e muito mais ligado ao amanhã. O amanhã, que esse museu aqui, que remete ao passado pelo nome museu, falar de amanhã parece uma dubiedade. Esse amanhã que a gente está falando, ele tem que ser construído todos os dias. Está aqui o representante da Agência Nacional de Saúde. Vamos colocar o programa do tabagismo também nos planos de saúde. Vamos colocá-los também somando, porque se nós começarmos a olhar agora quais são os alvos seletivos, nós queremos ser o primeiro país. Se somos o segundo a estar em todos os eixos do Empower, nós queremos ser o primeiro país do mundo livre de tabaco. Depende de nós. E que o século XXI seja o século para que todas as nações do mundo tenham o seu caminhar nessa direção. Temos muito ainda por fazer. Esse trabalho é um trabalho vocalizado pelo Ministério da Saúde, mas ele é um trabalho feito pelos 3 poderes, é um trabalho feito sem a Receita Federal. Nós não poderíamos jamais ter feito esse trabalho. Sem o Ministério da Justiça, sem o Ministério do Planejamento, Economia, a todos aqueles que entenderam o apelo da saúde pública. E por isso, Júlio, não tenha receio de ser a voz da saúde pública, porque você vai se somar milhares de vozes por trás de você para a gente fazer esse enfrentamento junto a todos aqueles que ainda trabalham na ótica de não posso fechar porque preciso arrecadar. O que se arrecada infinitamente é troco. É realizado aqui no Brasil, quer dizer, que reforça o que você está dizendo. A Vera Luísa Costa e Silva, que é uma médica do INCA, que se destacou também logo no início do enfrentamento do tabaco no Brasil. Ela não tem tantos anos assim de vida, mas ela foi uma das precursoras desse movimento articulado, interinstitucional, e acabou indo, fruto desse trabalho, acabou indo para Genebra, para a OMS, sendo a líder do secretariado contra o tabaco. Sim, ela foi a diretora mundo. Da divisão de tabagismo da OMS. O Brasil tem quadros de altíssimo nível nessa área. Assim, e eu fiquei... na verdade, o que eu estou trazendo aqui é uma razão, uma espécie de... Olha, isso me assusta muito. Porque... Eles não estão mortos, né? Não, seria ingenuidade acreditar que a indústria aceitou e falou, vamos trabalhar agora com os novos padrões com as novas limitações. Né? Isso não me parece ingênuo. Não, e o interessante é dessa coisa da ingenuidade. Outro dia eu estava editando, volta à questão de edição de vídeo, eu estava editando uma audiência pública que teve em Brasília em 2015 para... uma audiência pública para que o senador José Serra ele defendesse um projeto de lei de número 769/15 de 2015. Esse projeto de lei do Serra é fenomenal. Ele, num projeto de lei só, na verdade um PLS, né? Projeto de lei do Senado, num PLS só, ele proíbe o fumo dentro de viaturas em que tenham menores dentro da viatura. Ele proíbe propaganda em ponto de venda também. Ele proíbe a inserção de aditivos nos produtos de tabaco. Tem uma quarta que eu não estou me recordando agora. Pois bem, nessa linha, os senadores se manifestavam. E você citou aqui Luiz Carlos Reis. Como eu estava editando o vídeo, eu prestei mais atenção ainda do que normalmente eu prestaria, porque você tem que ver onde é que você corta e pau, como é que... E aí eu fiquei prestando atenção que toda a fala dele, que era contra o projeto de lei, todos os pontos do projeto de lei era contra. E a gente sabe que ele, antes do financiamento público de campanha política, ele era subvencionado pela indústria do tabaco. Isso era público, né? Isso não era escondido, bastava você procurar quem financiou. E ele, o tempo todo, ele se mostrava como defensor dos produtores, porque vai gerar
desemprego, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Enfim, em nenhum momento ele cita a indústria do tabaco. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Eles cita. Usam o produtor como uma espécie de espantalho. Exatamente. Para falar, olha, eles nós são bonzinhos. Olha, estamos preocupados aqui com o homem do campo. O tabaco mata no Brasil 3 ou 4 vezes mais do que os acidentes de trânsito. São mais de 130 mil pessoas. É uma crueldade. Nós temos que continuar a batalha contra o cigarro, inclusive contra o recrutamento dos jovens, porque a indústria do cigarro agora bota perfume, sabores, tudo para atrair os jovens. Os jovens são o foco fundamental de concentração da indústria, porque serão fumantes a vida inteira. Uma pessoa que já se viciou no cigarro dificilmente vai largar. Ela não é objeto de preocupação da indústria. A indústria quer recrutar os novos. E nós estamos na batalha contrária a isso o tempo inteiro, porque estamos fazendo bem para o Brasil e bem até para as finanças públicas, porque custa uma fortuna tratar esse pessoal. O pequeno... E você hoje, houve uma época em que haviam 160 mil famílias produtoras de tabaco. Hoje já são bem menos, eu acho que são 140 e poucos, e cada vez está diminuindo mais. Né? E eu fazia comparação. Tudo bem, nós temos 160 mil famílias que seriam prejudicadas, por exemplo, se nunca mais produzíssemos tabaco no Brasil. Só que 85% da nossa produção não é afetada por projetos de lei de serra, porque 85% é exportado. Enfim, isso vai ser problema de outros países que estão recebendo esse nosso produto. O Brasil é o maior exportador de folha de tabaco do planeta. Mas eu fazia uma comparação que esses 160 mil, se ficassem sem vender tabaco, poderiam fazer outra coisa. Claro. Mas deixa só um segundo eu concluir. O Brasil perde por ano 160 mil pessoas que morrem por causa do tabaco. Ou seja, aquilo que os trabalhadores, nessa mesma quantitativa, teriam que procurar outra coisa para fazer, e a convenção diz que o governo tem que ajudar essas pessoas. Claro. No caso das pessoas que morreram. Claro. A cada ano, 160 mil, porque você tem hoje 160 mil famílias produtoras, no ano que vem são as mesmas, no ano são as mesmas. Mas em relação à mortalidade, são 160 mil pessoas diferentes a cada ano. Claro. E acho que tem um dado adicional, eu diria, que eu vi isso no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, fazendo reportagem sobre a conversão de áreas de plantio de fumo em áreas de cultivo de hortaliças orgânicas e frutas orgânicas. As pessoas não gostam de plantar fumo. Elas sabem que aquilo faz mal. É muito impressionante isso. Então, quer dizer, elas plantam porque a indústria criou todo um sistema de financiamento que me lembra aquela coisa de sistema integrado, né? Eles dão Eles chamam de escravidão moderna. Eles dão a semente, dão os defensivos, dão tudo. Você só tem que entregar as folhas. Eles dão preço nas folhas. Claro, é tudo controlado. A indústria controla o processo todo. Mas eu acho que as pessoas elas têm um incômodo muito grande de plantar algo que elas sabem que faz mal para a saúde. Sim. E eu vejo isso, e a impressão que eu tenho é que no Rio Grande do Sul a indústria tem um poder tão grande que esses projetos de conversão são sempre limitados, porque o governo do Rio Grande do Sul não apoia. Não, é uma coisa... pelo contrário, o governo do Rio Grande do Sul, mesmo depois da sugestão da Convenção Quadro, de que não se deve subsidiar essa indústria, porque ela é extremamente lucrativa, extremamente rentável, o governo do Rio Grande do Sul continua dando subsídios para que a Souza Cruz aumente sua fábrica. No intervalo aqui, você mencionou até uma governadora do estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz reportagem sobre isso, a Ieda Cruzius, que era uma parlamentar tucana do PSDB. Mesmo partido do Serra, curiosamente. Serra. Sim, eu notava isso, né? A indústria no Rio Grande do Sul, ela manda no estado. É impressionante. A gente acha assim, né, que o Rio Grande do Sul é
é muito diferente, né, sei lá, de estados do Nordeste. Bobagem. Quando se trata de enfrentar uma indústria poderosa como a indústria do cigarro, eles viram gatinhos mansinhos. Tchutchuca, né? Vira tchutchuca. O que você estava falando do Onyx? Você citou ele 2 vezes, citou comigo. O Onyx já foi muito articulador dessa indústria, né? Eu acho que ele é a pessoa que articula coisas num grau ali que a gente demora muito tempo para descobrir, né? Mas ele é uma pessoa que sempre muito ligada, né, a essa indústria, né? Ele é engraçado porque ele talvez seja mais esperto de que os políticos que são mais identificados com isso, né? Mas eu sempre vejo ele junto com esses lobistas, né? É impressionante isso, né? Mas apoiando implicitamente, vamos dizer. Eu não sei se a conversa desviou ou se fui eu que desviei a conversa, mas você estava descrevendo, fazendo uma sinopsezinha do seu livro. O que tem no livro Cigarro? Assim? Quais são os pontos principais que você colocou no livro? O meu livro é uma tentativa de mostrar essa indústria como uma indústria criminosa. A ideia é de mostrar que... Porque as pessoas no Brasil acho que têm uma certa dificuldade de ver os crimes das corporações. Acho que é uma corporação, paga imposto, ela não comete crime. Isso é uma ingenuidade. Então eu tentava mostrar o quanto essa indústria interferiu, foi motivo de morte no século XX. E de como isso... 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Mais do que a soma de todas as guerras. O começo do meu livro esse número que sempre me impressionou muito. Assim, não, né? E o século XXI, se não fizermos nada, será 1 bilhão de pessoas. Né? De mortos. De mortos. Eu acho, quer dizer... Mas aí você abre o seu livro com essa ideia do impacto sanitário. Tem a ideia daí eu começo a contar as histórias de combate ao tabagismo, né? A indústria do cigarro. Diz umas histórias. Oi? Diz umas histórias. Eu acho que tem muitas histórias impressionantes, né? Talvez a que mais me impressione é a do Marlboro, que é o cigarro mais fumado do mundo, né? O Marlboro, acho que a gente até já falou disso, mas acho que não custa lembrar. O Marlboro, por que o Marlboro é o cigarro mais fumado do mundo? Os concorrentes foram analisar o cigarro e perceberam que tinha um tipo de manipulação, uma quantidade de amônia entre seus ingredientes que não era comum nos outros. Pesquisando, quer dizer, eles usavam isso para baixar o pH do cigarro. E ao abaixar o pH do cigarro, isso pesquisas químicas de altíssimo nível feito pelos concorrentes. Eles chegaram à conclusão que isso era feito para que a nicotina chegasse mais rapidamente no sangue e viciasse de forma mais aguda o consumidor. Eu sei disso porque eu fumei Marlboro. Então eu não estou falando isso como alguém que ouviu falar também. E quando você fuma Marlboro, você não é viciado em cigarro, você não é dependente de cigarro, você é dependente de Marlboro, porque só o Marlboro consegue satisfazer o desejo de nicotina que a indústria manipulou ali. É muito impressionante. Acho que essa é das histórias que mais me Depois as outras adotaram também, né? Sim, depois. Mas a Philip Morris foi mais competente, né? Mas me pareceu incrível isso, né? E acho que essa história me parece muito boa também, porque mostra como o cigarro é manipulado como se fosse uma droga, né? Sim. A gente acha que, mas puxa, é só tabaco. Não é, isso os estudos hoje falam em 7 mil substâncias. 7 mil ingredientes, né? Umas 50 que sozinhas... As 50 estão juntas dessas 7 mil, mas sozinhas, experiências com cada uma de uma dessas 50 são capazes de produzir
são carcinogênicas, né, capazes de produzir alteração das células e o desenvolvimento do câncer. Tanto é que 1/3 dos cânceres no mundo são atribuíveis ao tabaco, né, ao uso de tabaco. Claro. E é bom que a gente a gente precisa até fazer uma justificativa de por que você se dedica tanto a isso, e eu também. Quer dizer, você tem outras atividades, né? Como jornalista, você hoje está no 360, responsável, enfim, interesse em tecnologia e política. Escrevo sobre redes sociais. Isso. Então, o tabagismo aqui, nesse momento, é o nosso foco, mas você é maior do que isso. Mas o que talvez as pessoas não saibam, eu vou repetir, porque a gente já falou aqui picadinho. O tabaco é o principal fator de adoecimento e morte da humanidade, com uma mortalidade anual de 8,2 milhões de pessoas. Não é uma mortalidade pequena, é um troço, gigante, né? Gigante. Ontem foi o Dia Mundial da Tuberculose, dia 31 de maio é o Dia Mundial do Tabaco. Mas se você somar tuberculose e tabaco, essa dupla de 2 T's, dá 14% da mortalidade do planeta, né? Ou seja, o impacto, a tuberculose mata 1,6 milhão, né? 1.600.000 pessoas por ano, e o tabaco 8.200.000 pessoas por ano. Então é por isso que não só a gente luta tanto contra, quando você escreveu um livro, como a gente também tenta combater tanto esses parlamentares que se vendem aos interesses de um setor. Né? Claro. Eu acho que tem outro braço extremamente importante que me influenciou muito a ter batizado o programa com a ideia de a indústria da nicotina contra-ataca. Isso. Porque eu acho que, quer dizer, tem esse braço dos políticos que eu acho que se rearticulou a ponto de extinguir uma comissão do governo brasileiro, né? E agora, sob o governo Lula, esse grupo foi recriado, né? Porque a CONIC está sendo rearticulada, revitalizada. Mas tem um outro grupo que eu acho que é extremamente importante nesse contra-ataque, que é a dobradinha publicitário-cinema. Uhum. Essa questão é muito bem monitorada nos Estados Unidos. A indústria do cinema voltou a expor, a mostrar cada vez mais cigarro, e nos estudos feitos por órgãos do governo americano, você nota que isso é uma prática disseminada e crescente. Uhum. E teve um crescimento muito grande no streaming. Então, as séries hoje em dia, sei lá, me ocorre Euforia, que é uma série que foi extremamente impactante, né? O cigarro voltou a reinar na televisão, no streaming e no cinema. E o que eu acho estava comentando contigo, que me parece um paradoxo, o principal veículo os filmes que mais aparecem, quer dizer, todos os grandes filmões de Hollywood hoje em dia têm cigarro. Uhum. Era uma coisa que Hollywood, no começo, chegou a cogitar e diminuiu muito por pressão política nos Estados Unidos, a exposição do cigarro. Havia a recomendação de que filme que aparece cigarro só fosse mostrados para pessoas acima de 17 anos, isso, que é a classificação R nos Estados Unidos, de Restrict. Isso a Hollywood parecia ter visto no começo com bons olhos, era papo furado, eles simplesmente jogaram no lixo essa discussão, isso não avança, pelo contrário. O que se nota pelas pesquisas americanas é que a exposição de jovens em situações de entretenimento e prazer, como é um filme, isso é um gatilho muito poderoso
para a iniciação ao tabagismo. Então, eu acho que a gente está, de novo, aí, quer dizer, a ideia está vendo um retrocesso, eu diria, na questão do controle social, porque acho que aí é um controle social, acho que o Estado não tem que se meter nisso. Mas eu acho que a indústria percebeu ali que havia uma oportunidade de ouro. Eu acho que as formas de financiamento do streaming são muito mais heterodoxas, eles aceitam dinheiro de fontes muito diferentes, né, que talvez outros setores da indústria não aceitassem, né, porque eu acho que havia um constrangimento de você aceitar dinheiro da indústria do cigarro. Eu acho que há um tempo atrás tinha virado algo parecido com aceitar dinheiro de indústria de armas ou de traficante. Eles eram colocados num terreno de bandidagem comparado ao tráfico de drogas e à fábrica de armas. E eu somaria essa sua preocupação, né? Primeiro, você falou em retrocesso aqui no Brasil desses articuladores da indústria que estão ganhando força. O segundo um retrocesso em relação à própria iniciação com o surgimento dos dispositivos eletrônicos, né? Quer dizer, o jovem americano, eu editei vários vídeos e vou colocar esses vídeos, esses links desses vídeos que eu editei e legendei para o português, né? Vídeos com jovens. Todos eles estavam dizendo assim: eu jamais começaria a fumar porque o tabaco é nojento. A expressão de vários pequenos... as pessoas... O tabaco fede, né? Fede. Agora, com os cigarros eletrônicos, que não é só o cigarro eletrônico, é o aditivo que está ali dentro do cigarro eletrônico, né? Um levantamento recente dá conta de que existem 15 mil tipos de aroma e sabor diferentes no mercado americano. 15 mil. Que loucura. E uma informação também relativamente recente é que o FDA recebeu, talvez há uns 8 meses atrás, tinham 6 milhões de pedidos de registro de dispositivos eletrônicos, 6 milhões, e parece, segundo a informação também recente que eu tive semana passada, que esse número está totalmente defasado e são 23 milhões de registros de novos produtos. Ou seja, aquilo que por exemplo, o jovem americano já estava desistindo de experimentar cigarro, está vendo a curva desceu e agora está subindo. Claro. Porque a tecnologia é bonitinho, já a 4ª geração às vezes parece um pendrive. Sim. Né? E no Brasil, felizmente, não tem. Tem toda uma sedução, né? Toda uma sedução que é a coisa. E níveis de nicotina, às vezes, já encontraram em produtos 50 vezes mais do que num cigarro comum que tem 1 miligrama de nicotina. Claro, a gente sabe que havia ali no começo da criação dos dispositivos eletrônicos para fumar, muitos pesquisadores falavam, não, é preciso limitar a quantidade de nicotina, e isso simplesmente não aconteceu. Eu acho que agora está acontecendo, porque teve uma série de mortes nos Estados Unidos. O pulmão simplesmente... era como se fosse uma queimadura. Sim, ele parece que foi queimado. Parece que é uma coisa... Quer dizer, você expõe ele a uma quantidade tão gigante de nicotina que... Nunca tantos jovens adoeceram, tanto em tal quantidade quanto com os dispositivos eletrônicos, cigarro eletrônico e outros vapes. Né? Eu acho que a gente está vivendo... quer dizer, o Brasil ainda consegue resistir a isso. Eu não sei até quando vai conseguir. Sim. Eu acho que a gente está tendo uma espécie de teste, né? Porque... a impressão que eu tenho é que a nossa agência reguladora só vai mudar de opinião, porque a opinião é de restrição, não vender, não fazer propaganda, não importar, não é permitido, mas só se houver uma demonstração científica inconteste de que é melhor isso do que parar de fumar sem isso.
Eu acho que enquanto... E os artigos científicos estão vindo no sentido contrário, no sentido de que deve aumentar a restrição. Agora, por exemplo, a Inglaterra vai botar os pacotinhos de cigarro eletrônico, vão ter que ter a mesma cor, mesma cara, mesmo tudo, padronizando para que o marketing que eles colocam... Porque não tem a sedução do marketing. Não tem a sedução do mais ou menos marca, como né? a Austrália faz com massa de cigarro. A Austrália, para quem não sabe, adotou uma política de ponto de venda que todos os maços de cigarros têm uma cor neutra ali, sem... como se fosse alguns dentro de armário. Sem não ficam nem visíveis. Não é nem não só tem a mesma cara, mas não ficam visíveis. Como se fosse remédio, né? Exatamente. Como se fosse uma droga controlada. Pior do que o remédio, porque o remédio, mal ou bem, você entra na farmácia, está vendo os remédios nas prateleiras, mas esse está fechado. Dentro de uma prateleira, em cima da prateleira, fechada a porta. Você pede sem estar vendo, né? E isso é um avanço que a gente não conseguiu aqui, que está difícil. A gente poderia fazer até um outro programa só discutindo legislação. Por que os Estados Unidos condenam a indústria abertamente, citando aonde que a indústria pisou na bola, mentiu para a população, e aqui você ganhar uma causa aqui contra a indústria é um negócio... eu acho que o Estado brasileiro aí, ele é muito fraco nessa questão, porque haveria razões científicas de sobra para você ir atrás do dinheiro que foi jogado, que o SUS gastou para tratar pessoas que a indústria dizia que não precisavam, não iam adoecer. Não iam adoecer. Eu acho que essa fraude... A impressão que eu tenho é o seguinte, o Estado brasileiro tem um certo temor do poder dessa indústria, né? Então, a AGU e mesmo, sei lá, o Ministério da Saúde, os órgãos que poderiam, ou o SUS, por exemplo, o SUS teria razões de sobra para entrar na justiça para recuperar esse dinheiro. Mas eu só consigo entender isso pelo caminho do temor, né? De, olha, isso é uma indústria muito poderosa, é uma indústria... E o Ministério Público no Brasil é extremamente omisso. É impressionante. Eu acompanhei a questão da Associação em Defesa da Saúde do Fumante em São Paulo. A DESF do Mário Albanese, que era apoiado por um grande médico, o Dr. José Rosenberg. Eu tentei ali, às vezes, falar para os promotores e procuradores, será que vocês não poderiam ajudar? Porque era uma coisa assim de Davi contra Golias mesmo, sabe? O advogado da DESF era um herói, assim, uma pessoa incrível, uma pessoa de uma capacidade assim hercúlea para resistir aos grandes advogados da indústria, né? E o Ministério Público de São Paulo foi extremamente omisso. E continua sendo omisso, né? Eu acho que, por exemplo, tem todo um contrabando de dispositivos eletrônicos para fumar, né? Que às vezes eu fico a impressão de que a polícia é sócia, né? Desse contrabando, né? Porque você não vê um combate, né? Eu tenho cachorro e eu passei com o cachorro numa rua de bastante movimento aqui no bairro do Leblon, a rua chamada Dias Ferreira. E ontem eu contei é uma rua assim, de uns 8 quarteirões, não é? É uma rua pequena. Não é uma estrada. Não, claro. Ontem eu contei mais de 20 ambulantes vendendo cigarro eletrônico. Curiosamente, a imensa maioria, 90%, 95%, negros e pardos. É quase como se fosse... se for preso, é negro e pardo. Quem conhece esses mecanismos sabe que é o crime organizado que está fazendo isso. Exatamente. Isso aí são facções. Isso aí, sabe, da mesma forma como ele vende maconha, cocaína, agora ele vende dispositivos eletrônicos. Esses meninos, por exemplo... Contrabando, né, na verdade. Esses meninos vendiam... Isso é que chama atenção também. Porque eles vendiam, às vezes, cerveja em lata, em isopor, e tem bares, né? Seria uma competição ilegal com os bares, com os estabelecimentos, né? Mas
cansei de ver a Guarda Municipal recolhendo os isopores e deixando, enfim. Eu não me lembro se prendiam os meninos vendendo cerveja, mas que recolhia cerveja era coisa habitual. Aí um dia eu entrevistei um desses ambulantes e falou, isso aqui mudei minha vida porque eu ganho muito mais com a venda. Tem cigarros eletrônicos lá de R$200, 250. Se tiver os puffs, muito puff, 10 mil puff, ele é mais caro. E ninguém recolhe. Nunca houve assim nenhum movimento de recolhimento desse menino, como se recolhia cerveja, que é como se a cerveja fosse uma competição com os bares e o cigarro eletrônico, os bares, a maioria deles não vendem mais cigarro, não é negócio vender cigarro. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, acho que tinha na época que eu fiz, foi antes da pandemia, que eu não saía muito durante a pandemia, eu acho que dos 40 estabelecimentos, só 3 vendiam cigarro. Não vale mais a pena. Isso aí já deixou de ser um baixo e tal. Mas então, como eles não estão competindo, o ambulante não está competindo com os estabelecimentos, não tem Guarda repressão. Municipal não reprime, mas é uma lei, gente, uma lei de 2009, é uma decisão da Anvisa que não pode comercializar dispositivo eletrônico. Mas é na cara de todo mundo, eles gritam na rua. Olha o vape, olha o vape, olha o vape, eles gritam. Não, é muito interessante a omissão das instituições, é um negócio... Eu acho que só é a corrupção que explica isso, né? Eu não consigo ver outra razão, né? A polícia deve estar recebendo ali alguma para ficar quieta. Assim, eu não tenho essa clareza ainda. Eu conheço um pouco desse mundo da polícia. Quando a polícia é escancaradamente omissa, tem dinheiro na parada. Aquilo não ocorre de graça, não, porque os policiais sabem muito bem aonde morder. Isso é um integrante... Como você supõe que seja realmente uma organização, não é, ali, criminosa, não vai ser nos meninos que eles vão achacar, eles vão achacar em outro nível, né? Claro. Mas eu não posso nem afirmar que seja isso, não tenho... Eu não, quer dizer, é uma hipótese que eu levanto conhecendo, por exemplo, o cigarro contrabandeado. Sim. O cigarro contrabandeado, quer dizer, a gente sabe disso, que isso está associado ao crime organizado e os contrabandistas, eles corrompem a polícia o tempo todo. É muito engraçado aí, porque é uma guerra de... parece uma guerra de facções, né? Uhum. A Souza Cruz também dá dinheiro. A indústria do cigarro dava prêmio para os policiais que atacassem o contrabando, né? Uhum. Havia um incentivo e havia toda uma orientação, né? A indústria é muito ciosa. Você aprofundou nisso? Eu cheguei a fazer reportagem sobre isso, sim. Por exemplo, você tem que me mandar essas reportagens. É possível que isso se perde. Eu sou um catalogador de links de informações, porque isso é história da nossa luta. Né? Porque essa é a sua história, claro, parte da sua história. As pessoas tendem a associar o contrabando. Quer dizer, o consumidor ele vai para o cigarro contrabandeado porque o preço é extremamente atraente, né? Mas a gente sabe que para chegar a esse... Sobretudo o consumidor de baixa renda. Claro, os mais pobres. Que é a maioria dos clientes. Claro, os mais pobres. Agora, esse produto não chega à rua se não houver pagamento de propina para policial. Isso é muito, muito evidente, assim. Muito evidente. Porque é um produto criminoso, né? É um produto criminoso. Então, quer dizer, não dá para dissociar isso, né, da corrupção policial. Mas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos retomar a ideia, eu vou dar uma ideia aqui de você contratar uma assessoria, que vai ser a assessoria que vai catalogar todos esses mais de 150 matérias que você fez só sobre esse assunto. Se o arquivo da Folha fosse... A Folha teve um arquivo digital extremamente organizado durante anos. Sim. Só que isso virou... Mas olha, eu cheguei a ser colunista... Virou uma bagunça. Eu cheguei a ser colunista da Folha. Eu
tive com uma campanha daquela, nós já mencionamos no programa anterior, da Belcrans, e eu tenho os links dos textos que foram publicados na Folha, e eles estão lá. Eu hoje reconheço lá, está lá. Quer dizer, os seus devem estar também. Então, eu acho que você tem que contratar uma assessoria. Você acha não, Geraldo? Com certeza. Concorda? Eu vou tentar te mandar. Eu vou tentar. Assumo o compromisso de tentar. Mário, nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Eu vou usar 20 segundos só para dizer que foi mais uma vez um prazer estar com você aqui. Quero que você venha aqui de novo depois para falar sobre outro assunto que não precisa nem ter a ver com a questão principal, o foco principal do nosso programa, que é a saúde. Mas foi um prazer você ter se dedicado aí a perder parte da tarde de sábado. Não, e você fecha o programa. Quantos minutos ele tem? Geraldo? Um minuto. Não, eu só queria agradecer novamente. Essa conversa é sempre muito fluida e enriquecedora, é muito, muito tranquilo. Eu gosto muito do jeito que você conversa. E acho que essa questão do contra-ataque da indústria é algo que o jornalismo tem se omitido. Sim. Eu acho que tem uma rearticulação da indústria, seja nos Estados Unidos com os streaming, com o cinema, seja no Brasil com os políticos de direita e de extrema-direita que atacaram ali as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Eu espero que as pessoas percebam que nada está dado no Brasil, que se elas não continuarem a batalhar por um mundo que a influência dessa indústria seja limitada, essa indústria vai voltar a ser o que ela era nos anos 50, e daí a quantidade de mortes vai se multiplicar por 20, 30. Bom, aos ouvintes, bom final de semana, divulgue esse nosso programa. Quem estiver vendo por YouTube, clique lá em gostei, compartilha, e um bom final de semana para todos. Geraldo, obrigado.